Jesus abençoar a todos aqueles que estão agora ao vivo conosco e aqueles que porventura vão ouvir depois dessa gravação, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nesses dias em que não estamos congregando em nossas igrejas, ainda que algumas delas tenham se mantido abertas, mas nós não temos tido cultos. Então eu espero que Deus possa, nessas lives que estão sendo feitas, possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Para começar, eu quero ler a palavra de Deus e com essa palavra eu vou refletir com vocês daqui a pouquinho, um pouquinho sobre ela. É o versículo de número 9 da carta segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9, quando o apóstolo Paulo diz: "E ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo." E antes de meditar, eu gostaria de cantar aqui um louvor e gostaria que você, se você souber, você vai louvar comigo. É um louvor que eu gosto muito, muito conhecido. As batidas do martelo cada vez se ouvia mais, e o gemido muito triste do meu Salvador Jesus, deitado sobre o madeiro, estava sendo pregado como réu e assassino. Meu Jesus foi condenado. Suas mãos vertendo sangue e seus pés também pregados, o seu rosto tão mimoso foi cuspido e insultado. A coroa de espinhos lhe causou tanta aflição, tudo isso ele sofreu pela nossa salvação. O seu corpo pisado foi tirado ali da cruz, numa sepultura nova colocaram meu Jesus. Os discípulos ali choravam a morte do meu Senhor, mas logo veio a notícia que Jesus ressuscitou. Numa sepultura nova foi sepultado Jesus, deixando sua promessa que muito em breve há de voltar. Sempre orando e vigiando, nós devemos sempre estar, esperando o momento que Ele vai manifestar. Glória a Deus, amém, amém. Glória a Deus, amém, amém. Muito bem, meus irmãos,
nós estamos aqui diante de uma palavra que é fiel e verdadeira, que é a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele chama a atenção quando, em um momento em que ele estava sendo provado. Até hoje nós não temos uma interpretação assim que fala de uma maneira clara, ainda que tenhamos várias linhas de interpretação sobre esse espinho na carne que o apóstolo Paulo tanto reclamava. Primeira coisa que eu quero destacar é o motivo em que o apóstolo Paulo ele foi acometido desse mal. Ele fala de uma revelação, de uma visão, de uma experiência que ele havia tido no mundo espiritual. E após essa experiência, ele começa a sentir, a expressão dele é como se um mensageiro de Satanás viesse esbofeteá-lo, viesse confrontá-lo. Eu entendo aqui que esse espinho na carne, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que era uma permissão de Deus. Depois de tudo que ele ora, que ele busca, ele recebe a resposta. De uma forma indireta, não de uma forma clara, mas de uma forma indireta ele recebe a resposta. Essa experiência que o apóstolo Paulo teve, colocava o apóstolo Paulo em outro patamar. É isso que nós aprendemos à luz das Escrituras, quando nós vamos crescendo de glória em glória, vamos crescendo na graça e no conhecimento das coisas espirituais. A gente vai subindo para um outro nível, a gente vai saindo do mundo material e entrando no mundo espiritual. Isso tem um peso, não apenas naquilo que é material também, mas muito mais no espiritual, mas reflete no mundo material. E aí nós temos que ser trabalhados, nós vamos sendo trabalhados para conviver com essa experiência que nós buscamos com Deus. Não é à toa que a Bíblia Sagrada ensina que o homem material, ele não entende as coisas do Espírito, nem pode recebê-las. Mas o espiritual recebe e entende muito bem. É por isso que muitas vezes os filhos de Deus, aqueles que servem ao Senhor, não são compreendidos neste mundo. É bem interessante nós observarmos esse ensinamento, essa doutrina, porque às vezes pensamos, quanto mais somos abençoados no mundo espiritual, mais nós temos que ser respeitados, admirados, considerados e levados em conta no mundo material. Mas não é assim que funciona. Essa experiência do apóstolo São Paulo nos ensina muito bem isso. Que quando você mais cresce no mundo espiritual, mais você se humilha, mais você desce, mais sujeito você está às coisas dessa vida. Porque quando você cresce espiritualmente, você cresce no mundo espiritual, a tendência é você diminuir no mundo material, que é o que às vezes nós não aceitamos, ou às vezes não queremos. Porque muitas vezes nós crescemos no mundo espiritual e queremos que esse mundo material cresça junto. Nunca esqueça o irmão. Ele ministrando, ele dizia que o mundo material tem que andar em equiparação com o mundo espiritual. Os dois têm que andar equilibrados, porque senão um atrapalha o outro. Mas a gente entende pela Bíblia Sagrada que o mais importante não é o material. O mais importante é o espiritual. E Paulo cresceu no mundo espiritual. E sabendo Deus, que Ele conhece todas as coisas, é o Deus onisciente, que sabe não só o que você está pensando, mas o que você vai pensar. É aquele Deus que conhece não só as nossas carências no momento, mas sabe o que realmente vai fazer diferença para nós. Ele então agora começa a trabalhar com o apóstolo Paulo. Olha que esse espinho, ele não atingia o mundo espiritual, mas ele atingia o mundo material. Era
como se fosse um esbofeteador. Essa expressão significa que ele aparecia como se estivesse dando no rosto, atingindo o rosto do apóstolo. Isso quer dizer que era a área mais sensível. Eu ouvi uma vez a minha esposa falar que no rosto nem de um cachorro, no rosto nem de um animal se bate. Porque o rosto é a parte mais sensível. E era isso que Satanás fazia. E Deus permitia. Satanás vinha esbofeteá-lo no rosto, para que ele sentisse mais, para que o homem material morresse e sobressaísse o espiritual. Paulo, dessa visão, ele chega a dizer assim: eu vi coisas e ouvi coisas que não é permitido contar aos mortais. E ele dizia assim: eu não vou contar para que eu não venha me gloriar. Mas Deus então começa a trabalhar no apóstolo Paulo. E esse esbofeteador vinha todo dia. E ele ora ao Senhor. Ele clama ao Senhor. E o Senhor lhe responde. Eu não sei quanto tempo ele orou, ele clamou, mas eu creio que muito tempo. Até que o Senhor disse para ele essas palavras: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Engraçado que aí a gente começa a entender o que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Eles não precisam de remédios sãos, mas os doentes. Aí a gente começa a entender o que Jesus disse para aquela mulher: eu vim senão atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio para os doentes, ele veio para os fracos, os carentes. João Batista recebe a resposta de Jesus lá na prisão, quando o Senhor disse: os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são restaurados, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Para quem Jesus está falando? Para os mais necessitados, para os mais carentes. É aí que a gente entende a palavra que o Senhor Jesus ensina, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espíritos, os que choram. E aí você vai ver os humildes. Aí você vai ver que Jesus sempre está trabalhando com os necessitados, com os carentes, com os mais fracos. Aí Paulo aprende essa lição preciosa, quando ele disse, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Meus irmãos, o que nós precisamos não é de dinheiro. Ah, mas a gente precisa, claro que precisa. Mas o que nós precisamos nesses últimos dias não é dinheiro, não é fama, não é título, não são coisas. Nós precisamos da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos aperfeiçoa. A graça de Deus, ela nos coloca em um outro nível. Eu acho tremenda aquela palavra que Paulo disse: porque nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Paulo está dizendo, o que está em Cristo está em outro nível, está acima daquilo que é material. A graça de Cristo, ela nos aperfeiçoa e nos leva para um outro nível, para uma outra visão no mundo espiritual. Eu peço a Deus nessa oportunidade que a graça de Deus esteja sobre nós. A misericórdia de Deus esteja sobre nós. O que é graça? É favor imerecido. É aquilo que você não merece. É aquilo que você não é digno, mas te alcança pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. E é isso que eu peço nessa oportunidade. Nesses dias tão difíceis,
que nós estamos vivendo. De um lado, se não ficar confinado, fica exposto a esse vírus. Sujeito, estando confinado, ao caos que de repente pode acontecer em todas as áreas e segmentos da sociedade e até no psicológico, quando nós estamos confinados. De outro lado, a gente fica, para onde nós iremos? O Senhor está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. E é isso que eu oro neste momento e peço a Deus, para que a graça do Senhor te alcance aí aonde você está, na sua casa, ou quem sabe você faz parte daquele grupo que tem que trabalhar, que são serviços essenciais. Você que está em casa, eu peço a Deus que você seja renovado pela graça de Deus. Você que tem que sair, ir e vir, como eu tenho, e outros, muitos têm que fazer isso, não pode parar. Que a proteção de Deus, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Mas segue a ideia do apóstolo e o que o Senhor ensina. A graça te basta, porque essa graça traz um poder que nos aperfeiçoa. Aí você entende porque a nossa mente ela tem que ser moldada, ela tem que ser trabalhada, renovada, transformada pela palavra. A minha graça te basta porque o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Quando você se sente fraco, é aí que você é forte. Porque você sente que você não é nada. Mas com a graça de Deus, você pode muito. Não pode tudo, mas pode muito com a graça de Deus. Eu fico observando as pessoas indo e vindo. Não sente falta de nada enquanto estão com saúde. Quando a família vai bem. E aí de repente acontece um transtornozinho. Seja espiritual, seja material, eles ficam desesperados e entendem que não é nada. Olha o que está acontecendo com o mundo. Dinheiro, a capacidade econômica, a capacidade intelectual, não está resolvendo. Estão aí correndo atrás de tantas coisas para resolver esse problema de crise da pandemia. E por mais que eles tenham, não conseguem. Estão sepultando seus mortos. E aí você entende por que Deus está dizendo que só a graça dele que nos aperfeiçoa. Aí você vai entender, quando a Bíblia Sagrada diz, que ainda que você tenha que passar pelo vale da sombra da morte, você não vai ter mal nenhum. Isso quer dizer que ninguém está isento, sabe? Ah, eu sou crente, não vou pegar o vírus. Aí eu vou sair, o Senhor vai me guardar. Aí eu vou orar, o Senhor vai colocar um anjo na porta da minha casa. Vai, e pode, e tem poder para isso. E devemos orar para isso. Mas se o mal te atingir? E se o mal nos atingir? É aí que essa palavra entra. Na sua fraqueza, a graça de Deus vai te aperfeiçoar. Isso significa que você não vai pensar como as pessoas naturais pensam. Você vai pensar como os espirituais. Eu ouvi esses dias um videozinho de uma senhorinha de 96 anos. E ela dizia, nós não temos que temer a justiça de Deus. Nós não temos que nos esconder do julgamento de Deus. E não tem como fazer isso. E quando vem o julgamento de Deus, porque isso que está acontecendo é julgamento de Deus. É Deus mostrando para todos nós que ninguém tem o controle de nada. Ele tem o controle. E quando o mundo está sendo sacudido com esse vírus, Deus está dizendo na sua palavra, os profetas estão profetizando como sempre profetizaram, mas eles nunca deram ouvido. Mas agora terão que parar. Agora a gente está vendo na rede social, jejum nacional. Oh, quantos anos a gente não vê isso? Mas agora a barriga doeu. Agora o julgamento de Deus veio. Devemos jejuar. Devemos clamar ao Senhor pela misericórdia. Mas será que isso é suficiente? Eu peço a Deus, irmãos, para mim e para você, quem está de pé,
olhe para que não caia. Que essa graça te aperfeiçoe. Que você continue sendo aperfeiçoado por Deus. Receba nessa oportunidade a graça de Deus sobre a sua vida. O poder de Deus que vai te aperfeiçoar. Para que a sua mente possa ser diferente. Quando você estiver indo e vindo, ou quando você é do grupo de risco, está confinado. Que a graça de Deus te aperfeiçoe. Que o poder de Deus te leve para um outro nível. Que você seja abençoado, ou continue sendo abençoado por Deus. Continua o apóstolo aí, ele começa a entender. Por isso de boa vontade, antes me gloriei nas minhas fraquezas. Sabe o que o apóstolo está falando nessa colocação? Ele está ensinando para nós. Ele começa a olhar para as suas debilidades. Ele começa a olhar agora, quem sabe até agora ele não tinha enxergado a sua incapacidade, a sua pequenez. Mas quando ele olha para aquele esbofeteador, para aquele espinho, e entende que não pode se livrar dele, ele então agora ele começa a olhar para a sua debilidade, para a sua fraqueza. Nós temos que estar sempre olhando para nós mesmos. E muitas vezes somos tentados até pela nossa própria natureza a medir os outros, a olhar a vida das pessoas, a olhar as coisas à nossa volta. Mas a Bíblia Sagrada ensina que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos, identificar as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E aí ele continua dizendo, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Esta graça vai te aperfeiçoar e nos aperfeiçoar. Esse poder vai repousar sobre mim e sobre você. É quando você olha para dentro de você. É quando você olha o seu mundo espiritual e entende que você precisa, que você é carente da graça e da misericórdia. Aí o Senhor vai te aperfeiçoar. Você vai subir para um outro nível diante do Senhor. Aí você vai começar a olhar, pensa comigo, você vai começar a olhar a igreja de forma diferente. Você vai começar a olhar o seu pastor de forma diferente. Você vai começar a olhar as pessoas de forma diferente. Você vai começar a enxergar as suas lutas, as suas agrúrias, as suas confrontações de forma diferente. Você vai ver que na fraqueza o Senhor vai te dar força. Na sua debilidade o Senhor vai te aperfeiçoar. E aí você vai entender que o Senhor faz de nós, mesmo com toda a nossa incapacidade, novas criaturas em Cristo Jesus. Quando você entende que você precisa da graça, quando você entende que você precisa deste poder para te aperfeiçoar, eu oro e peço a Deus, especialmente nesses dias, que o poder de Deus te aperfeiçoe, que a graça de Deus seja sobre mim e seja sobre você. Portanto, neste momento, eu quero orar com você e quero abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua santa presença, eu me encontro neste momento e oro, Senhor Jesus, para cada um dos teus filhos, aqueles que estão ouvindo agora ao vivo e aqueles que vão ouvir daqui a pouco. Meu Deus, estende as tuas mãos sobre os teus filhos, aqueles que estão agora em isolamento social, aqueles que estão agora, meu Deus, orando e pedindo, porque tem que trabalhar, porque tem que ir e vir, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que a mão do Senhor esteja protegendo, guardando, abençoando cada família, abençoando cada lar. Eu peço a Ti, meu Deus, porque eu creio, Senhor, que Tu estás ouvindo a nossa oração e irá nos abençoar para a glória e louvor do Teu santo e maravilhoso nome. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Às 19h30, nós estaremos na Gávea,
no centro evangelístico, aqui na Matriz, na 1ª de Maio, e em todas as nossas filiais. Procure aí na sua congregação, na sua igreja, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, Varriçai, Porciúncula, Natividade, Eugenópolis, Muriaé, aqui em Itaperuna, com as suas respectivas congregações. Especialmente eu mando um abraço especial aí aos meus irmãos aí de Muriaé, Minas Gerais. Deus abençoe vocês. Olha, meus irmãos, assim que acabar esse confinamento, nós vamos fazer uma festa. Sei que muita gente, muitos irmãos, estão sentindo falta das reuniões, estão sentindo falta de estarmos juntos, né? Mas infelizmente nós podemos, em pouco ajuntamento. Eu até pensei nesse final de semana abrir para algumas reuniões, mas achei prudente não abrir. Mas em breve nós estaremos novamente congregando, porque junto nós já estamos, em espírito e em verdade, na presença do Senhor. Mas em breve nós estaremos de volta nas nossas reuniões. E eu espero fazer aquele culto abençoado. Que o Senhor, em Cristo Jesus, possa abençoar a cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.